Hoje, falando de emagrecimento, nós vamos tocar num assunto que a mulherada quer eliminar. Pochetezinha. Já ouviu falar nessa? Nenhuma quer. Tem gente que emagrece, mas ela fica lá. A pochetezinha fica lá, incomodando. Você tá magrinha nos braços, magrinha ali, toda no ponto, mas tem algo ali que tá te incomodando, que é justamente a tal da famosa pochete. E tem gente que vem com dicas mirabolantes e você acredita e cai nessa historinha aí. Sabe o que acontece? A pochete continua lá. Tem que ter cuidado. Às vezes você não perde só a pochete, né? Às vezes você perde tudo. Tudo bem? Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Vanusa. Bom dia. Bom dia, Camila. Hoje nós vamos entrar nessa história, né? Como perder essa gordura abdominal, como eliminar essa tal dessa pochete, mas de uma forma saudável, né? Sim, todo mundo quer, né? É o objetivo principal das pessoas. Elas chegam no consultório, eu quero perder barriga. Aí elas já olham logo pra você e dizem assim, ei, eu quero perder a barriga, eu quero ficar igualzinha a você. É, mas é muito bom, ela tem exemplo pra dar. E hoje a gente veio conversar justamente sobre esse assunto. Como que a gente pode emagrecer e, de uma certa forma, sem se preocupar tanto, sem ceder tanto a esses padrões de estética que muitas vezes as pessoas pensam que é saúde e nem é. É verdade. Então eu vou começar falando que dieta restrita, fazer dietas malucas que vão prejudicar a sua saúde não vai ajudar de forma nenhuma a perder essa gordura abdominal, porque ela precisa de estratégia para sair desse local, né? Como você falou no início da entrevista, você disse, é muito comum a gente começar um processo de emagrecimento, ver o corpo todo magrinho, mas essa pochete continua ali, porque ela é influenciada por vários fatores para ela estar ali. E aí a gente chama atenção e fala quais são esses fatores. Por exemplo, eu estava agora há pouco falando da questão da saúde. Essa mania que as pessoas têm de querer seguir o padrão que todo mundo segue. Isso está muito errado, né? Exatamente, está muito errado, até porque tem biotipos diferentes. Cada biotipo, ele precisa de uma estratégia diferente para o emagrecimento ser eficaz. Eu vou te contar uma história. Essa semana eu estive com dois amigos, uma amiga e um amigo, né? Um casal de amigos. A gente foi na academia. E eu achei muito interessante porque o treinador, o professor, ele conversando com a gente, ele deixou bem claro, a gente precisa entender o que vocês buscam. E o esposo dessa minha amiga, ele levou tudo que ele precisava levar. Eu fiquei olhando assim, achei muito interessante. Disse, eu sou diabético e eu preciso de cuidados diferenciados. Apesar de eu ter a mesma idade da minha esposa, mas a gente vai ter cuidados diferentes. No caso, ela não tem diabetes, eu tenho diabetes. E aí eu queria saber qual é o tipo de exercício, qual o tipo a minha nutricionista já me deu mais ou menos a minha alimentação, e eu vou ter que ter cuidado até com os horários de fazer os exercícios. Por que eu tô falando sobre isso? Porque isso é a pessoa entender que ela está cuidando da saúde dela. Exatamente. E que ela vai buscar algo para ela. E é nesse momento que esse casamento de nutricionista com professores de exercício físico faz toda a diferença? Faz toda a diferença, exatamente. Nós somos seres únicos individuais, ele está certíssimo, ele já tem uma consciência sobre, né, que o tratamento dele, exercício, alimentação é totalmente diferente das demais pessoas. Pronto, e aí a gente chama atenção. Vamos falar que as pessoas estejam muito bem, obrigada. Eu estou fazendo meus exercícios, mas talvez eu não esteja acompanhando o que é interessante acompanhar relacionado à minha alimentação. Nessa hora da pochete, a alimentação vai influenciar muito? Vai influenciar bastante a alimentação e estratégias. Por quê? A pochete, essa gordurinha da pochete, ela tem uma alta densidade de receptores alfas. Esses receptores, eles bloqueiam a queima de gordura nesse local. Também é uma região isolada, não chega circulação sanguínea em grande quantidade, então dificulta a entrada de enzimas e de hormônios para fazer a lipólise, a queima de gordura nessa região. E ela é muito influenciada por questões hormonais e pelo pico de insulina que você faz na sua alimentação. Inclusive, eu vou até deixar aqui uma dica
fundamental para perder essa pochete. Segura! Isso. Então isso quer dizer o quê? Que somente fazer restrição calórica, fazer dietas malucas, não vai fazer você perder essa gordura dessa região de jeito nenhum. Pensa como se essa gordura ela tá ali, isolada do restante do teu corpo. Então você realmente precisa de uma estratégia individual para fazer ela sair dali, porque o acúmulo de gordura está muito relacionado a questões que você passa no seu dia a dia, questões individuais, hormonais ou doenças como diabetes, né? Então precisa de estratégia individual. Olha, é mito ou é verdade que dependendo da idade ou da quantidade de anos que você vem carregando essa tal dessa pochete, você vem a ter mais dificuldades, mesmo com a orientação de profissionais de nutrição e até de exercício físico, de perder essa pochete? É verdade. Não é impossível de perder essa pochete em qualquer idade. Mas não ficar 100% do jeito que a pessoa quer, né? Exatamente. E também não é do dia para a noite, é uma construção. Como eu disse, ela está ali isolada do restante do teu corpo. Então, ela vai ser realmente a última gordurinha ali a ser utilizada pelo teu corpo como fonte de energia para ela evaporar. Disciplina total, né? Nessa alimentação, nessas estratégias. Né? Mas não precisa de dieta restrita, só uma estratégia. Por que eu falei disciplina total? É porque nesse momento, a pessoa que está em casa assistindo o nosso programa já fica imaginando, meu Deus, o que eu vou ter que fazer de mirabolante para tirar essa barriguinha? Por que a gente se preocupa com essa questão aí da barriguinha? É porque tem pessoas também que já tinham uma barriguinha. Por exemplo, eu vou ser sincera, eu nunca fui uma mulher totalmente com a barriguinha chapadinha, nunca. Eu sempre tive um pouquinho de barriguinha, mas eu senti que com algumas estratégias eliminou mais. Isso. Então, quer dizer, eu tinha uma barriguinha que já era da Vanusa. Eu nunca fui aquela mulher totalmente sem barriguinha. Sim, sim. Por exemplo, a gente está olhando aqui, não era assim, mas eu sempre tive um pouquinho de barriguinha. Existem aquelas pessoas que realmente já têm aquele pouquinho de barriga? Tem pessoas que já... Todos nós temos receptores de gordura no nosso corpo. Geralmente nós, mulheres, temos mais receptores de gordura aqui nessa região, ou dos flancos ou abaixo do umbigo. Isso é super normal, é muito comum nas mulheres. Muito bom. Então a gente já vai começar a chamar a atenção e começar a trazer dicas para o público que está assistindo a gente. Ótimo. Quais seriam as estratégias? Então, primeiro, você tem que procurar um tratamento individual para você, né? O seu plano alimentar. E você precisa, o fundamental é achatar a curva glicêmica, diminuir o pico de insulina que você faz nas refeições, porque essa gordura é influenciada justamente pelo pico de insulina que você faz nas refeições. Principalmente nós mulheres, quando vamos avançando na idade, os nossos hormônios vão caindo, a gente começa a ter mais sensibilidade à insulina, mesmo que coma de forma saudável. Tantas pessoas se perguntam como corretamente essa gordura não vai embora. Então, vou deixar a dica aqui fundamental, é cientificamente comprovado, é uma coisa super simples. Você não vai fazer restrição de dieta, você simplesmente vai tentar comer por ordem na refeição. Opa! Quais seriam as dicas? Então, você vai tentar nas 3 principais refeições comer por ordem, tá? Primeiro, você vai comer a partir da proteína. A gente tem a cultura de comer tudo misturado no prato. Só que quando a gente come, acontece uma bioquímica no nosso corpo. Quando está tudo misturado, faz pico de insulina e estoca mais gordura abdominal. Quando você come por ordem na refeição, você faz com que o açúcar chegue de uma forma bem lenta e você não estoca gordura, fica mais fácil de queimar. Gente, tu já percebeu? Meninos, vocês já perceberam que cada nutricionista que a gente traz pra cá, ela traz uma estratégia, né, totalmente interessante, extremamente saudável e que quando a gente vai somando tudo, a gente está tendo uma alimentação extremamente interessante para todo o corpo. Isso. Que hoje a gente está falando de pochete. Isso. Na semana passada, a gente falou de outros assuntos relacionados ao emagrecimento. Veja só essa sua estratégia. E que para as pessoas que estão em casa, talvez elas tenham aproveitado as dicas mirabolantes e ninguém falou isso. Isso. Então é super simples. Você vai no café da manhã, se você come ovo, fruta, cuscuz, primeiro você vai comer o ovo, depois a fruta, por último o carboidrato.
No almoço, primeiro a salada, depois a proteína, por último o carboidrato e no jantar do mesmo jeito, nas 3 principais refeições. Dessa forma você bate a meta de proteína, você diminui o pico de insulina e você até aumenta o déficit calórico sem passar fome, porque antes de chegar no último item, que é o carboidrato, você já vai estar saciado. Muito interessante. Sabia dessa, Ed? Então, tem gente que vai lá, o Ed coloca tudo no cuscuz. Né, Ed? Então. Mas principalmente para nós mulheres, né? Isso é cientificamente comprovado, principalmente para as mulheres. Você queima gordura 78% mais rápido do que o normal se você estivesse misturando. Nossa, então assim, o que a gente deve fazer para minimizar ainda mais essa situação dos exageros, dos consumos, né? Você já deu essa estratégia que foi super interessante. À noite, por exemplo, o que a gente poderia acrescentar na nossa alimentação da noite? Porque às vezes a sensação que a gente tem é que a gente está inchada. E o que falar dos detox da vida? Isso. Olha, detox, na verdade, já é uma alimentação saudável, livre de industrializados. Se você come muitas porções de frutas, fibras, proteína, de alto valor biológico, se você come verduras, também você já está fazendo a sua alimentação detox. Você não precisa de um suco verde, de bastante chá ao longo do dia. Só restringir os alimentos industrializados, que tem muitas toxinas que inflamam o corpo, e comer de forma mais saudável já é um detox para o teu corpo. Pronto. Aquelas pessoas que têm o hábito de acrescentar umas sopinhas na noite, é legal, é interessante? Olha, sopa geralmente tem uma pouca quantidade de proteína, né? Então, você precisa ver se você tá ali com a quantidade de proteína correta dentro da sopa. Se sim, ok. Geralmente as sopas, né, vai com pouca carne, pouco ovo, e aí você acaba no final da noite, antes de dormir, que você vai sentindo fome. E aí você começa a beliscar mais e aí não adiantou nada tomar aquela sopa. Quais são os alimentos que mais provocam essa pochete, de uma certa forma, mas que talvez você não tenha que eliminar ou eliminar? Isso. Açúcar refinado, massas refinadas, muito arroz, muito doce, muito suco de fruta, né? As pessoas exageram, elas se alimentam com bebidas, né? Então é aquela história, se você tiver que acrescentar algo do tipo, que seja o mínimo possível, né? Isso, não misturar. Isso, não é uma vida de abdicação, né? Você pode, de forma equilibrada, consumir algumas coisas que você gosta. O que vai te dar resultado é o que você faz na maior parte do teu tempo mesmo. E Camila, se eu seguir de uma certa forma, obviamente, sabendo como está a minha saúde, né? A gente sabe que quando você busca uma profissional, a primeira coisa que ela vai ver é como está a sua saúde, né? Vai fazer toda uma medição, vai conversar com você, vai lhe ouvir, vai saber quais são os seus problemas que você tem de doença, ou se não tem, ela vai passar os exames. Por que isso é interessante? A gente nunca sabe o que a gente tem por dentro. Isso. Você pensa que sabe, Isso. mas você não sabe. Em cada fase da nossa vida é diferenciada. Você teve uma qualidade de saúde na juventude, aí você chegou com mais idade, passou dos 30, já muda alguma coisa, porque você acrescentou muita coisa na sua alimentação. E a menopausa. Isso. Né? Esse é uma fase que todas nós mulheres vamos passar. E né? as pochetezinhas estão lá, incomodando. Exatamente. Como o nosso estrogênio começa a baixar, aí essa pochete, a região dos flancos, costas, essas gordurinhas, elas começam você começa a acumular mais gordura nessa região, né? Mas não é uma sentença essa fase. Se você cuidar da sua alimentação, treinar, porque é fundamental que você tenha um bom estoque de músculo para essa fase, justamente para facilitar a queima de gordura. Então, você vai passar por isso, você não vai passar por isso como a sua mãe passou, como a sua avó passou. Você vai passar por isso com muito mais qualidade de vida. Sabe, às vezes a gente vê algumas influências, algumas profissionais mostrando um corpo perfeito. Sim. Mas eu vejo muitas vezes, tá passando mal, tá dando agonia, vira e mexe, tá indo pro médico. Isso é algo que muitas vezes esta pessoa não mostra.
Muitas vezes ela só mostra o marketing. Isso é muito sério da gente falar, né? É muito sério mesmo, porque ali na internet as pessoas postam o que elas querem, né? E muitas vezes aquele corpo ali perfeito, ele já passou por várias cirurgias, Sim. por lipo, né? Por abdominoplastia. Então você não tem que se importar com o corpo das outras pessoas, você tem que se importar com o melhor para você. Pronto, e aí a dica que a gente quer é que cada profissional que passa aqui passe uma informação de como você deve buscar um profissional para você começar uma dieta. Quando a palavra diz dieta, não quer dizer que você vai eliminar a sua alimentação que você come no dia a dia, mas você vai equilibrar e você vai colocar uma dieta de qualidade de saúde para essa pessoa, né? Exatamente, de forma individualizada para o seu objetivo, dentro do seu biotipo, dentro da sua rotina, porque a rotina é muito importante também se você quer conseguir alcançar esse objetivo, né? A ingestão de água, muita água. Vocês com certeza já ouviram falar em algum momento da vida de vocês que 70% do nosso corpo é água, então não tem como ser saudável, como perder gordura sem se hidratar. Muito bom. Inclusive, eu tenho uma dica para vocês profissionais, nutricionistas aqui do nosso estado, para que o público não entre na dieta da moda. Tá bom de vocês criarem um grupo dos melhores nutricionistas, assim, buscar cada nutricionista que defende uma determinada especialidade. Sim. E vocês criarem um grupo onde esses profissionais de credibilidade vão estar lá. Isso, sabe? Eu acho super interessante esse cuidado, esse zelo. Por quê? Porque você vai saber quais são os profissionais dentro do estado do Piauí que você pode buscar para uma necessidade que você tenha. De repente você tem problema de pressão alta, você tem problema tem dificuldade. Claro que todos os profissionais defendem a saúde do público, e a gente sabe que vocês especialistas falam sobre vários assuntos. Sim. Mas isso já vai ajudar antes das pessoas acompanharem essas dietas da moda aí. Eu acho que quando vocês vão lá, vocês devem ficar, meu Deus, isso aqui não tem lógica, né? A gente recebe muita coisa diferente. Nossa, eu acredito. E aí eu peço muito que vocês, profissionais, né, do nosso estado, nós temos os melhores profissionais de saúde aqui dentro do nosso estado, que vocês sempre defendam. Sim. Vá lá e diga, olha, isso aqui não tem lógica, cuidado, sabe? Sempre dando um ponto, assim, positivo. E aí eu queria que você reforçasse a questão, ainda falando da pochete, mas também falando da qualidade de saúde, nessa ligação de vocês nutricionistas. Eu vejo que você é uma pessoa que pratica exercícios físicos, tem esse cuidado, esses dois aliados, né? Isso, são aliados, é fundamental. Para queima de gordura abdominal, como eu disse, não precisa fazer restrição calórica, você precisa comer corretamente, uma estratégia feita para você, e focar no aumento de músculo também. O treino de força é fundamental para isso. Quanto mais músculo, quanto mais qualidade tem o seu músculo, mais facilitado está a queima de gordura. Então, para cada quilo de músculo, você queima 2 ou 3 quilos de gordura junto, olha só. Muito então, bom. Assim, só fazendo aeróbico e muita restrição calórica, essa gordura não vai sair nunca. Você realmente precisa de uma estratégia individual. A gente pode dizer que essa gordura abdominal é uma das que mais traz problema de saúde para a pessoa? Sim, exatamente. Porque a gente tem a gordura abdominal, na verdade, é essa gordura visceral. A gente tem essa gordurinha externa aqui, e a gente tem a gordura visceral que fica por trás do músculo do abdômen. Ela extravasa para os órgãos, fígado, intestino, coração. Então, ela é a gordura metabólica, ela que vai adoecer realmente, ela é bem inflamatória. Muito interessante, a gente fala da pochete relacionada à mulher, mas os homens devem ter muito cuidado, né? Muito, os homens principalmente, porque hoje as pessoas já têm essa consciência mais elevada sobre a alimentação, mas ainda tem muitos homens que são resistentes a isso, né? Questão de muita bebida alcoólica, muito churrasco, né? Então, essa gordura, ela é muito influenciada por isso. Eu acho bom a gente estar aqui com uma nutricionista para falar sobre a questão da pochete. Por quê? Porque, como ela falou, tem muita gente que está cuidando dessa parte estética, tem condição, de uma certa forma, de tirar aquela barriguinha, mas muitas vezes eu já ouvi isso de um próprio cirurgião plástico. Existem situações que ele não tem nem vontade mais de cuidar daquela pessoa. Sim. Porque ela já foi tantas vezes, e tem gordura, gente, que muitas vezes numa lipo
você vai tirar a gordura boa. Exatamente. Né? Até porque é como eu falei, a gente tem essa gordura externa. Essa externa, o cirurgião consegue retirar. Sim. Mas essa interna, que é a gordura visceral que está por trás do músculo, é impossível. Só sai mesmo com dieta e atividade física. Cuidados de alimentação mesmo. Exatamente. Né? Então, não tem pra onde correr. Pronto. E olha, gente, ó, vou mostrar pra vocês aqui, vou até pedir pra ela levantar, nossa nutricionista, respeite, né, Jéssica? Exemplo, fica de ladinho pro Ed mostrar, gente. Ela pode ficar de ladinho porque ela pode, gente. Presta atenção. Obrigada. Olha só. Gente, barriga zero. Essa é a melhor nutricionista para você buscar. Obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, Camila. Então, tem o meu Instagram, que é @camila_alencarnutri. Vocês me encontram lá. Viu? Agora eu quero te dizer uma grande verdade. Quem está me ajudando muito na questão, assim, dos cuidados, até com a alimentação, meu filho Renato. E ele tem me ajudado bastante sobre alguns cuidados que eu tenho que ter. E essas dicas que você passou, ele mesmo está passando, dizendo para mim, olha mãe, mas a senhora tem que procurar uma nutricionista para a senhora ver essa questão, porque a senhora tem tireoide, eu não tenho. Sim. Mas assim, algumas alimentações mais saudáveis que eu não tinha o costume de trazer para dentro de casa, por vê-lo se alimentar dessa forma, eu tenho trazido. E a questão do exercício físico. E tudo começou com o Daniel, com o sistema dia de comunicação através da corrida. O Ed é prova. Que eu brincava aqui dizendo, não, amanhã eu vou começar, o Ed tirava sarro. Enquanto tiver segunda-feira, um dia você começa. E aí isso ajuda, porque a gente começa a ver a questão da celulite no braço, a celulite na perna. Quando você vê que você está se alimentando, por exemplo, açúcar, eu estou eliminando açúcar ao máximo da minha vida, que são aqueles refrigerantes, né? Algumas coisas que a gente sabe que não faz bem. As gorduras que não fazem bem também. Mas fica essa dica, dá resultado, mas é cada pessoa buscando o seu profissional. Exatamente, buscando a sua individualidade. Seu Instagram? É Camila com K, Alencar Nutri. Muito bom, obrigada, Obrigada tá? Que Deus te também, abençoe, te guarde e Amém. proteja.